Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Esse comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para aqueles que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço para aqueles que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço paz, luz, consciência e perdão. Eu peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Eu peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros, dê isso nas suas necessidades. Eu peço vibrações positivas para as grávidas e seus bebês, dê isso nas suas necessidades. Eu peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãs, dê um lar, uma família para ambas. Eu peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes, dê a compaixão e a misericórdia para ambos. Eu peço vibrações positivas para os prisioneiros, para os perseguidos pela justiça, para os perseguidos, para os injustiçados, né? Eu peço paz, para todos os países, né? Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz nos conflitos que estão tendo entre Israel e Líbano, Israel e Palestina, Israel e Irã, né? Eu peço paz, para todos ali do Oriente Médio. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. O comentário de sábado de hoje, eu vou falar sobre, antes de falar sobre o comentário, tem as informações, tem os comunicados, né? O filme Nosso Lar 2 foi Os Mensageiros, certo? Eu estava em dúvida qual seria o filme Nosso Lar 3. Eu achava que seria ou pela Os Missionários da Luz. Por quê? O Missionário da Luz seria o terceiro livro. Só que no filme Nosso Lar 2, ele tem cenas que ali caracteriza a adaptação dos Missionários da Luz. Vicente, quando está na casa dele, lá naquele volta, e os parentes dele começam a ser perturbados lá pro Otávio e sua turma, de obsessores, é característica do Missionário da Luz. Ele não fala velado da Evelyn, mas ele fala desses obsessores. Então, por isso que eu acho que ele já passou, que eu recebi o Facebook, do Assis, Guilherme de Assis, que ele esteve lá ganhando o prêmio da Disney, e que seria isso, seria o 4, Então o 4 é o Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Porque isso aqui é uma rede, de histórias trazida por André Luiz, Então esse aqui é o 4. Então vai ser Obreiro da Vida Eterna. E ao decorrer dos vídeos, que ainda vai começar as gravações, parece no ano que vem, eu vou fazer os comentários sobre alguma coisa do livro, Então é isso.
Então, vamos ao comentário de hoje. Alzheimer e autismo e seus efeitos de causas pretéritas. Então, vamos entender isso. Tudo que nós fazemos aqui de errado ou de certo, nós temos de resgate. Perdoe. O que sai de errado, nós vamos resgatar de forma errada. Aí vai ter as doenças, vai ter as misérias, né? Vai ter tudo isso de ruim para a gente, né? Que cometeu errado, né? Vai ter problema amoroso, então são problema de filho adotado, problema de pais que são rejeitados pelos filhos, problema dos filhos ser rejeitados pelos pais. Então nós vamos resgatar isso dos erros e dos acertos, tudo de bom que nós temos, né? Aquilo que tudo dá certo pra gente, porque nós fizemos por onde encarnações passadas, né? Na caminhada do bem. Então, o Alzheimer, como o autismo, eles vão representar isso, né? O Alzheimer, ele vai uma doença mental, e também essas doenças todas também tem que ser colocado dessa forma. Por quê? Porque nós estamos numa transição planetária, né? E essa transição planetária vai terminar em 2057. Então, aqueles que não estão encarnando aí, então o mínimo que eles possam evoluir é melhor do que nada, né? Então cada um aqui de nós está aí para isso, né? Cada um de nós está aí para isso, para receber, para resgatar ou não, né? Os nossos erros, né? E o que vai nos ajudar é a nossa caminhada do bem. Então nós temos aqui duas formas de fazer o resgate. Ou nós vamos fazer os resgates pela dor, né? Ou nós vamos fazer resgates pelo amor. Então quanto mais eu pratico o bem, né? Esse meu resgate ele pode ser liberado, né? E dependendo dos meus méritos, ele ser desligado de mim e eu não passar por isso. Então, o Alzheimer com o autismo, eles são a questão toda tá no orgulho, no egoísmo e nas vaidades. Então, tudo isso, né? O orgulho, o egoísmo, que vai trazer, como traz todos os nossos problemas. Assim, se a gente analisar o Alzheimer para o autismo, geralmente o autista, ele já nasce com isso, né? O Alzheimer não, ele leva um tempo, né? Então vamos botar assim, a gente entender assim. O Alzheimer, ele acontece pelos erros também praticados, porque geralmente ele dá na velhice. Agora, tem um caso lá na China, né, que um adolescente de 19 anos já tem Alzheimer. E o Alzheimer dele é assim, ele nunca se lembra do que ele fez no dia anterior. Então no outro dia ele não sabe o que ele fez no dia anterior, né, 19 anos. Então esse aí ele já veio, né, caracterizado com isso aí. Então a opção dele de sair dessa do Alzheimer é muito pequena, né? Porque ele já está com 19 anos assim, né? Então nas pessoas que são assim mais idosas, que tem Alzheimer, o Alzheimer também ele tem umas características, né? Tem gente que tem Alzheimer ligado a diabetes,
né? Por quê? De novo também, egoísmo, vaidade, orgulho, de fazer uma alimentação não tão saudável, outras coisas nesse contexto, que faz com que a pessoa tenha Alzheimer. E aí, esse tipo de Alzheimer, no início, é mais fácil de tratar, porque esse Alzheimer, motivado pela diabetes, quanto mais você controla a diabetes, mais você consegue controlar esse Alzheimer, ele não consegue avançar, né? A microangiopatia, ele vai acusar o Alzheimer, porque a velocidade do Alzheimer, ele vai comer no cérebro, né? A microangiopatia. E aí vai ter um início só esquecimento e depois chega aquela fase altamente crítica, né? Que é a pessoa ficar na cama, não se alimentar, não fazer mais nada, né? E ficar ali. O médium Divaldo Franco, ele fala que nessas etapas que ocorrem no Alzheimer, o espírito vai se afastando do corpo, né? E vai tendo esses esquecimentos até chegar a essa fase crítica. Eu acredito que quanto mais a gente trabalhar, né, no combate para quem tem Alzheimer, por causa da diabetes, por causa da glicose, é mais fácil de ser tratado. Não vou dizer que tem cura, mas de ser tratado, né? Então, as pessoas têm que procurar tacar na prática do bem, porque há uma diferença aqui de amor e de desejo. Tudo que eu faço, que é o tom da minha vida, é o amor, né? E os desejos é um sentimento pequeno, né? Ligado ao mundo, às fases mundanas do materialismo. E isso aí vai levar ao sofrimento, então, entendeu? Então é nesse contexto. O autismo também. Agora, o autismo ele tem outras colocações. A maioria de autista, principalmente quem traz essas informações, é o médium Chico Xavier. Ele fala que a maioria dos autistas foram por suicídio, que estão resgatando. E ele também faz assim duas colocações. Ele fala que porque tem muito autista aparecendo agora. Então, dois motivos. O primeiro é a transição planetária, né? Então, enquanto nessa transição vai aparecer de tudo aqui, né? Até 2057. Depois de 2057 isso vai diminuindo, porque o ciclo é outro. O ciclo é da regeneração, e na regeneração não encarna espírito dessa forma. Então, por causa da transição planetária, então está tendo muitos espíritos encarnando. Então, o mínimo que esses espíritos vão evoluir é melhor do que nada. E também ele coloca também que o autista, ele não quer encarnar, ele só quer ficar na caminhada do mal. E como o seu anjo guardião tem autorização de botar a hora que quiser para o espírito encarnar, então ele vai botar aquele espírito para encarnar. Ele vem por encarnação compulsória. Aí encarna por encarnação compulsória, né? E ele encarna por encarnação compulsória e dessa forma, né? E aí quando ele se dá conta, ele está encarnado, né? O autista, né? E aí também o médium Chico Xavier, ele volta lá também na década de 80, outro caso porque está tendo muita encarnação autista. Ele volta porque lá na Europa, na década de 80, né, se não me engano, a Holanda e a Alemanha, principalmente na Holanda, estava tendo muito aborto, né? Esses abortos eram o seguinte: os médicos verificavam na gestante, através da ultrassonografia, que os fetos, né, estavam com um problema físico, né? E aí os médicos orientavam os pais
para fazer o aborto. E aí o mundo espiritual começou a observar esse aborto ali. Então, para que não se espalhasse, os filhos, ao invés, quando estava nascendo, quando ele tinha algum problema para vir, com problema de saúde, não estava vindo com defeito no corpo, um defeito físico, né? E vinha, principalmente autista, quando o filho nascia, a mãe, os pais não iam fazer o aborto, né? Porque o aborto é um assassinato, não ia assassinar os seus filhos. Aí quando ele descobriu lá por 2, 3 anos, verificava que essa criança estava com autismo. Então esses dois motivos que explodiram. O problema que teve de abortos na Europa, principalmente na Holanda e na Alemanha, e a transição planetária, né? Então é isso. Então nós temos que procurar sempre a caminhada do bem. Então a caminhada do bem que nos dará sempre uma encarnação boa, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? O próximo comentário de sábado é o livre-arbítrio, né? O espírito, né? Vamos botar assim, Deus cria uma energia, né? Dessa energia vai sair um espírito individualizado, né? Esse que seria o princípio, né? Inteligente ou inteligência quântica. Esse espírito individualizado vai passar pelos reinos, né? Vai passar pelos reinos do átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, nominal, que é o reino dos humanos, e angelical, que é o reino dos anjos. Então ele passa por esses reinos todos, né? Do átomo ao angelical. E aí, quando o espírito ele sai do reino animal, ele vai para o reino nominal, que é o reino dos humanos. Esse espírito ele pode ter um livre-arbítrio para fazer as coisas certas, para ajudar na sua evolução. Mas o que acontece, esse espírito ainda, ele está muito preso à inteligência primitiva, né? Então como ele está encarnado aqui, ele está analisando os desejos mundanos do materialismo, ele fica preso a esses desejos mundanos do materialismo e utiliza o seu livre-arbítrio de forma errada, né? E aí são os resgates que ele vai ter que fazer. Então, pelas leis de Deus, eu fiz errado, vou resgatar pelo erro. Se eu procurar fazer o bem, esses meus erros vão decair, né? De resgate. Então, é nesse contexto que é utilizado, né, o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é para nós fazermos, cada encarnação, né, utilizar de forma certa. E como nós estamos presos aos desejos mundanos do materialismo, nós vamos fazer coisas erradas, tá? Nós não vamos aqui procurar trabalhar entre o amor e o desejo. Vamos querer deixar o amor de lado e praticar os sentimentos do desejo. E esse sentimento do desejo vai nos levar ao quê? A sofrimento, né? Utilizando o livre-arbítrio de forma errada. Então, isso aí é esse comentário. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.